nesta noite por estar aqui nesta igreja, neste local aqui a primeira vez, mas estou feliz por retornar aqui no Cimiso, na demissão. Enviei meu amigo, o pastor Antônio Moura. Deus abençoe o senhor pela oportunidade de poder estar aqui nesta igreja, tão somente adorando a Deus e pregando a sua palavra. Deus abençoe a sua esposa, a cantora André Rocha, né? E Deus abençoe a senhora, suas filhas, Leia e Lídia, é isso? Lídia e Leia. Deus abençoe a família do pastor Moura, da cantora André Rocha. Deus abençoe os pastores que estão aqui na minha retaguarda. Para mim é um privilégio, uma alegria adorar a Deus juntamente convosco. Quantos amam a palavra de Deus? Quantos trouxeram Bíblia? Abra, por favor, Abacuque, capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Jesus está neste lugar, meus irmãos. Jesus está neste lugar. O escritor Klaus Douglas diz no seu livro que, quando Jesus disse essa palavra no contexto da época, duas coisas significavam. Realmente ele estaria presente aonde estiver reunido o nome dele. Mas uma das coisas que Jesus estava colocando por terra era a cultura judaica da época. Porque para se começar um culto na sinagoga, poderia ter 10 mulheres e nenhum homem. Não começaria o culto, a celebração. Jesus chega e diz: a partir de hoje, seja homem, mulher, criança, independente, se estiver no meu nome, ali eu estarei. Aleluia! Abra, por favor, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Este é o melhor lugar do mundo, meus irmãos, a casa do Senhor. Como é gostoso este lugar. Todos acharam? Digam amém? Amém. Quem não achou, diga espera. Por favor, abra sua Bíblia, Abacuque. Depois você vai deixá-la aberta, porque senão, tem que acompanhar o texto da palavra do Senhor. Abacuque capítulo de número 3, versículo de número 2. Todos acharam? Digam amém. Amém. Quem não achou, diga espera. O irmão procurando ali. Importante, irmão, esse livro que você tem aí na sua mão, ele é o único livro na terra que a sua autoria é atribuída a Deus. Antônio Gilberto diz que Deus é o autor da Bíblia, Jesus Cristo é o tema central da Bíblia e o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. É por isso que o crente mais simples aqui esta noite, quando ele lê a palavra do Senhor, a Bíblia que está na sua mão, ele tem um intérprete dentro dele que se chama Espírito Santo de Deus, que está aqui nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Senta, por favor, adorando ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós lemos a palavra do Senhor nesta noite, desta feita, a Bíblia Sagrada. Este livro maravilhoso, este livro esplêndido, tudo que você precisar para a sua vida tem na Bíblia Sagrada. Se você tiver dificuldade no casamento, consulte a palavra do Senhor. Vida financeira, namoro, casamento, patrão, empregado, tudo que você precisar tem na palavra do Senhor. O maior pregador do século passado, chamado Billy Graham, ele dizia que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então não percamos tempo, ouçamos, lemos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Pois bem, nós lemos nesta noite no livro de Abacuque. Abacuque, meus irmãos, é interessante a vida deste profeta. Por quê? Porque de todos os profetas que vêm antes do texto bíblico de Abacuque, é diferente a sua chamada. Eu fiz algumas anotações aqui para chegar no contexto de Abacuque, porque há um princípio na exegese bíblica que nós devemos ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Pois bem,
Ezequiel aparece assim no cenário bíblico. Veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Oséias, olha como que aparece Oséias no cenário bíblico. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Joel aparece assim no cenário bíblico. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Amós aparece assim. Palavra do Senhor que foi dirigida ao profeta Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. Obadias aparece assim no cenário bíblico. Visão de Obadias. Jonas aparece assim. A palavra do Senhor no ministério de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Miqueias diz assim. Palavra do Senhor que veio a Miqueias. Naum diz assim o texto. A visão, peso de Nínive. A visão de Naum, o Elcosita. Mas Abacuque é diferente. Meus irmãos, todos os profetas da Bíblia Sagrada, eles eram usados por Deus para repreender o povo, apontar o pecado, mas também apontar a solução. Mas Abacuque, eu disse aqui no início que ele é diferente. Por quê? Porque ele aparece no cenário bíblico de uma forma singular, de uma forma diferente. Abacuque começa a ver o seu contexto. Jeoiaquim é o povo de Judá, o povo de Jerusalém.
maravilhoso, Pai. Faz tempo, faz dias, faz meses que Abacuque está orando, dizendo: Deus, será que o Senhor não está vendo? A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há o tempo de Deus agir, e Ele age da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja. A sua vida aberta, por gentileza. Aí no versículo número 5, Deus responde a Abacuque: Abacuque, Abacuque, vede entre os gentios. Abacuque, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. É Deus. Abacuque, eu vou fazer uma obra tão grande, Abacuque, porque eu suscito os caldeus. Deus está dizendo: Abacuque, eu vou tratar com Judá. O pecado está proliferando. Joiaquim está extorquindo os mais pobres, está humilhando os mais pobres. Fica tranquilo, Abacuque, que eu vou trazer os caldeus, a Babilônia, para tratar com o meu povo de Judá. Ah, meus irmãos, quando Abacuque revê a resposta de Deus ao seu clamor, Abacuque fica meio que indignado. No capítulo 1 e no versículo número 13, quando Deus diz que vai trazer os caldeus para tratar com Judá e com Jerusalém, aí Abacuque, no final do versículo 13, ele diz assim: Deus, como assim, Deus? Como é que o Senhor cala, Deus, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Como assim, Deus? Como o Senhor vai trazer a Babilônia para tratar com o seu povo que é mais justo do que a Babilônia? É mais ou menos assim, irmãos. Nada contra a profissão de ninguém. Pegasse uma toalha que o mecânico usa e tentar limpar aquele vidro ali, não vai conseguir. Mas Deus estava dizendo para Abacuque: Abacuque, fica tranquilo. Eu sei que a Babilônia é exaltada, que eles são terríveis, mas é eles mesmo que eu vou usar para tratar com Judá. Mas lá na frente, 66 anos depois, eu também vou tratar com a Babilônia. Mas fica tranquilo, Abacuque, porque eu uso o que Ele quer, na hora que Ele quer, na maneira que eu quero, Abacuque, porque eu sou Deus e não peço opinião para ninguém, Abacuque. Fica tranquilo, porque eu uso quem eu desejar, Abacuque. Como assim, Deus? Abacuque entrega a Deus, Deus responde. Quando Deus responde, Abacuque diz: mas como assim, Deus? Aí Deus responde novamente. Isso é o contexto do texto que nós lemos nesta noite, meus amados e queridos irmãos. Aí Abacuque vai dizendo: Deus, mas como assim? E ele vai falando da grandeza de Deus. E de repente, quando chega no capítulo número 2, Deus fala o que vai fazer com os caldeus. Mas quando chega no capítulo número 2 e no versículo número 4, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. No capítulo número 2 e no versículo número 4, Deus vai falando ao profeta Abacuque. No versículo 4, ele diz assim: fica tranquilo, Abacuque, a Babilônia está vindo, vai acabar com Judá, com Jerusalém, vai levar o povo cativo para a Babilônia. Meus irmãos, o contexto aqui é o mesmo contexto de Jeremias. Deus levantou Jeremias e Jeremias pregou o povo de Judá e o povo não deu crédito. Abacuque também, Deus vai falar para ele o que ele iria fazer com Judá, mas Deus diz assim: Abacuque, o justo viverá pela fé. Fica tranquilo, Abacuque, quem for fiel a mim, neste contexto aqui, Abacuque, esse termo fé aqui, meus irmãos, em hebraico é lunar, em grego pistis, esse termo aqui
pastor Batista, pastor Moura, de 39 anos de idade, chamado John Herbert. John Herbert teve um convite para ir pregar nos Estados Unidos da América. Comprou passagem, adentrou naquele navio, o insubmergível, chamado Titanic. A história diz que John Herbert, ele era viúvo, tinha uma criancinha pequena. Então ele adentrou naquele navio com a sua irmã e com a sua filha pequena. O protocolo é, se acontecer alguma coisa, bote salva-vida para as crianças, para as mulheres e para os viúvos, prioritariamente. Este era o protocolo. Pois bem, John Herbert, a sua fé, a história diz que ele pregava na Inglaterra e ganhava centenas de almas para Jesus. A vida dele era só pregar acerca de Jesus. Diz-nos a história que no Titanic, altas horas da noite, meus irmãos, o Titanic se chocou com o iceberg e de repente ele começa a encher de água. John Herbert enxergou naquele momento um campo missionário. Quando eu li a história desse homem de Jesus, eu preciso me converter. Aí a história diz que John Herbert, como bote salva-vida, vendo pessoas naquele desespero, altas horas da noite, ele começou a dizer: ei, você conhece Jesus? E as pessoas diziam não. E ele dizia: aceita Jesus para você ir morar no céu. E dizia: ei, você conhece Jesus? E a pessoa dizia não. John Herbert dizia: aceita Jesus para você ir morar no céu. E de repente John Herbert está em alto mar e pessoas se batendo em alto mar. Aleluia, alguém subiu novamente ali. John Herbert, com o bote salva-vida, ele chegou no campo missionário e disse: ei, você conhece Jesus? E a pessoa dizia não. Aí John Herbert dizia: aceita Jesus para ir morar no céu. A história diz que John Herbert pegou o seu bote salva-vida, pastor Moura, e entregou com aquelas pessoas que estavam ali naquele desespero. Nosso irmão John Herbert morreu no naufrágio do Titanic. Como é que as pessoas sabem disso? 2 anos depois, diz a história, em uma conferência missionária lá no Canadá, alguém se levanta e diz assim: eu quero contar um testemunho. Deram um microfone para aquela pessoa e ela disse assim: eu estava no Titanic e lá tinha um missionário, um pastor chamado John Herbert, que me falou de Jesus e eu aceitei Jesus e eu estou aqui agora. Levanta a tua mão nessa noite. Essa não é brincadeira. Essa obra não é brincadeira. Jesus está aqui nesta noite contemplando a minha e a tua sinceridade. Não é a brincadeira, é coisa séria. Ele está lá na chama. Alguns anos atrás, no início do século passado, um jovem americano chamado Hasbro Green Simonton, lá em New Jersey, Estados Unidos da América, jovem filho de um obreiro que era deputado federal nos Estados Unidos da América. John Herbert estava orando na igreja presbiteriana nos Estados Unidos da América. John Herbert estava orando com os demais jovens. De repente vem a visão de Deus: John Herbert, eu preciso de você no lugar chamado Brasil. Quando John Herbert, aquele jovem de 18, 20 e poucos anos, falou para os seus amigos: ei, Deus me mandou olhar para o Brasil. Os amigos disseram: John Herbert,
história da humanidade. Você que tem fé, não aquela fé, aquela ilusão, fé é lunáticos, aquela convicção, aquela certeza. Fica tranquilo que o Senhor te guardará do dia do mal, Ele te guardará, Ele guardará a tua entrada, a tua saída, Ele guardará a sua vida. Fica tranquilo, Abacuque. Interessante, meus irmãos, que o nome Abacuque é uma expressão babilônica que quer dizer abraçar o entendimento. Ou seja, Abacuque não estava entendendo nada que estava acontecendo ali no seu contexto. Mas o texto continua dizendo: Deus vai responder a Abacuque. Olha que coisa linda no capítulo 2, versículo 14. Fica tranquilo, Abacuque, fica tranquilo. Capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Fica tranquilo, Abacuque, fica tranquilo. A Babilônia vem, a destruição vem, mas fica tranquilo. A terra se encherá da cavote, da glória do Senhor. O povo vai ser levado cativo, mas eles vão retornar, porque é o meu povo. Eu tenho uma aliança com ele. A terra vai se encher da glória do Senhor. Fica tranquilo, Abacuque. Aí Deus vai mostrando ao profeta o que iria acontecer. É o texto bíblico, meus irmãos. É o texto dentro do contexto. Estou lendo o texto, explicando o texto e tentando aplicar o texto para quando acabar o culto, alguém dizia assim: o culto hoje estava fogo puro, fogo puro, fogo puro, fogo puro. Aí você vai encontrar um crente, quem sabe mais inteligente lá fora, ele vai perguntar assim: glória a Deus por isso, que o culto foi fogo puro, fogo é símbolo da presença de Deus, mas qual palavra foi ministrada? Aí você vai dizer assim: foi tanto fogo, tanto fogo, tanto fogo, que eu não me lembro da palavra. Então você não esteve na demissão, campo de serviço nesta noite, porque Deus me trouxe aqui para pregar a sua palavra. Eu vou repetir: Deus me trouxe aqui para pregar a sua palavra. Porque Deus me trouxe aqui para pregar a sua palavra, porque o compromisso de Deus não são com falsas promessas que eu faço. O compromisso de Deus é com a sua. Jeremias, o que é que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Disseste bem, meu filho, pois eu velo sobre a minha. Velar quer dizer 24 horas, fazendo com que esta palavra se cumpra, porque ela é a palavra de Deus. Paulo, no seu ministério, disse: Timóteo disse: olha, não, vou te dar um conselho, meu filho. Vou te falar, Timóteo, você é novo, vou te dar um conselho. Vou te falar, Paulo, pegue a. O Timóteo diz assim: por que, Paulo? Porque fazendo isso, meu filho, salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Levante a tua mão nesta noite. Levante a tua mão nesta noite. Deus me trouxe aqui para pregar a sua palavra, porque o compromisso dele é com a sua palavra. Se ele te fez promessa, levante a tua mão nesta noite. Se ele te fez promessa, levante a tua mão nesta noite. Receba essa palavra. Se ele te fez
receberá e vai devolver aquilo que pertence a Deus. Klaus Douglas, pastor Moura, no seu livro Celebrando o Amor a Cristo, ele traz uma fala interessante sobre dízimo de ofertas. Ele diz assim que Deus, cantor André Rocha, é semelhante àquele vizinho que sabe que você está passando por uma luta terrível, uma escassez de desemprego, passando por uma luta terrível. Deus responde esse vizinho. Klaus Douglas diz que ele pega uma tabué, uma vasilha, coloca no bom e do melhor. Quando você se respaldar, ele bate na sua porta, aí você chega, ele te dá aquele tabué cheio do bom do melhor, para você comer, se respaldar, dar para os parentes, ficar tranquilo. Mas Deus que simboliza, aleluia, este vizinho, ele falando de dízimos e ofertas, seu livro, ele diz assim: mas o vizinho que simboliza Deus só quer uma coisa. Repita comigo, que coisa? Que coisa? O que o vizinho quer? Que você devolva a vasilha. Que você devolva a vasilha. Levante a tua mão nesta noite. Que você devolva a vasilha. O que é a vasilha? É os 10% que pertence a Deus. É aquilo que pertence a Deus. Eu vou falar. Eu pastorei a igreja por 10 anos. Pastor Moura sabe disso. E eu sei como que funciona. Pergunta quem ama a obra 100%, levanta a mão. Olha o caderno dizimista, não passa de 25%. Pastor disse assim: quantos gostam de oração? 100%, levanta a mão. Aí ele diz: domingo de manhã, domingo quase que trabalhando, 6:30 da manhã, estaremos aqui para a campanha de oração. Abre a igreja, Pedro, Tiago e João. Vou falar. Ninguém brinca. Pastor Moura disse assim: ninguém brinca. Vamos fazer um culto ao ar livre. Não. Quem vai pregar lá vai ser eu. Quem vai pregar lá vai ser eu. Não. Eu vou pregar. Eu vou chegar primeiro para discipular e falei: ninguém briga para essas coisas. Mas eu escolhi a igreja por 10 anos. Tem gente que vai embora da igreja porque o pastor fica um mês sem dar oportunidade para ele. Ou sua irmã passou na rua, não me viu, não me reconheceu e não deu a paz do Senhor, vai embora dessa igreja. Ei, quem morreu por você foi Jesus. Foi Jesus. Quem morreu por você foi Jesus. Foi Jesus. Agora ele por 30 segundos foi Jesus. Foi Jesus. Quando Deus mostra tudo para Abacuque, espero que você esteja com a Bíblia aberta. Quando Deus mostra tudo para Abacuque, aí chegamos, pastor Moura. Aí chegamos, correndo, no capítulo número 3. Abacuque enxerga tudo, faz uma oração da grandeza de Deus. Um Deus de amor, um Deus disso, um Deus daquilo. Olha o Deus, sim, o Deus que é salvação. Olha o Deus que unge. Olha o Deus que ferisse o cabeça o ímpio. O Deus que descobriu o alicerce até o pescoço. O Deus que trata com o ímpio. Por fim, Abacuque na sua oração, no capítulo 3, ele diz assim: oh, coisa linda, irmãos. Entenda aqui, por favor. O problema tinha, levou até Deus, Deus respondeu. Ele interferiu de novo, aí Deus responde. Aí ele diz: Deus, quer saber, Deus? Eu não sei de nada.
pedido, Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. O Deus de Abacuque é um Deus que na sua misericórdia, na sua ira, Ele lembra-te da tua misericórdia. Meus irmãos, minhas irmãs, até a longanimidade de Deus tem limite, sim. Não é o que Deus disse para o profeta Samuel: Samuel, até quando terá dó de Saul, pelo eu rejeitado? Até quando? Até a longanimidade de Deus tem limite. Mas Abacuque diz: Senhor, lembra-te da tua misericórdia. O contexto é: a Caldeia está vindo, os babilônios estão vindo, Nabucodonosor está chegando para acabar com tudo. E foi o que aconteceu em 605, 597 e 586, quando a Babilônia adentrou e arrebentou com tudo, levou cativo para a Babilônia. Por fim, em 586, arrebentou com os muros, arrebentou com tudo. E Jeremias só vai contemplar os muros destruídos da cidade de Jerusalém. Então Abacuque continua orando. Aí, meus irmãos, que coisa linda. Com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Versículo número 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeu os meus lábios, e entrou a podridão nos meus ossos. Quando Deus fala diferente, estremeci dentro de mim, no dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Oh, que coisa linda! Deus disse para Abacuque: eu vou trazer Abacuque a Babilônia, vai levar cativo, vai arrebentar com tudo. Mas quem for fiel a mim aqui, Abacuque, vai, aleluia, viver pela fé, Abacuque. Aí Deus mostra tudo para Abacuque. Abacuque ouve a voz de Deus, diz: Senhor, eu temi. Aí de repente Abacuque solta este cântico que todo crente fala, muitas vezes sem conhecer o seu contexto. Aí Abacuque abre a boca santa e diz assim: quer saber? Quer saber? A Babilônia está vindo aí, vai arrebentar com tudo. Quer saber? O arrebatamento está às portas. Quer saber? O pecado tem proliferado em todos os âmbitos, na área, em lugares por aí. O amor ao dinheiro tem proliferado tantas coisas por aí. Gente que prega aquilo que não vive, aquilo que não prega. Tanta coisa tem proliferado por aí. Mas Abacuque, como profeta, diz assim: quer saber? Quer saber? Eu tomei uma decisão. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira linda, nos currais não haja vaca, as ovelhas da malhada sejam arrebentadas. Ele diz: quer saber? Eu tomei uma decisão. Ainda que a Babilônia venha e arrebente com tudo, eu tomei uma decisão. Eu
Jesus está nesse lugar. Glória. Jesus está nesse lugar. Glória a Deus. Repita comigo, irmã Maria. Mais forte, irmã Maria. Irmã Maria. Irmã Maria é um seu nome. Nome comum. Vamos levar a mão. Quando terminar o testemunho, ora que a cantora André Rocha não você. Faz tempo que não vem, não é passar mão. Sobre isso. Irmã Maria está regendo o ciclo de oração. Eu vi esse testemunho na nossa igreja há muito tempo. Irmã Maria está lá pela manhã, regendo o ciclo de oração. De repente alguém diz, chega na porta, Irmã Maria, o seu menino caiu no poço. Vai lá que ele vai morrer. A irmã Maria disse, eu estou fazendo uma grande obra, pode voltar. Pode estar entendendo? Essa graça a Deus, olha que meus olhos que não são azuis. Estou terminando. Está gostoso esse lugar. É Deus. Terminou o culto do ciclo de oração. Irmã Maria beijou as irmãs e foi embora para casa. Quando chegou na porta de casa, bombeiro, um monte de gente aí dizendo, se a senhora estivesse aqui, eu vi o último suspiro da sua criança. Ela morreu lá no buraco, no poço. E os bombeiros, o pastor Moura amarrava a corda naquele balde, jogava em nada. De repente. Isso não é emocionalismo, irmãos, e nem história de carochão. Ouvi esse testemunho, alguém viveu esse testemunho. De repente amarraram o balde, jogaram. E começaram a puxar. E o balde foi ficando pesado. Nossa igreja na última hora precisa viver isso, irmãos. Nós temos muitos crentes light por aí, irmãos. Nós precisamos viver o evangelho raiz. E de repente o balde foi ficando pesado, pastor Moura, igreja, obreiros desta noite. E foi ficando pesado. Eles foram trazendo. E de repente aquela criança chegou, vinha da Silva até a Silva. Segura. Aí a mamãe disse assim, olha essa criança. Criança não mente, irmãos. Criança não mente. A criancinha disse assim, mamãe. Ela disse, olha meu filho, manda jogar um balde lá embaixo. Por que, meu filho? Porque o tempo todo que eu estava lá embaixo, tinha um homem de branco do meu lado. Se é para Jesus, melhora este glória a Deus e este aleluia. Merece orar. Levante a sua mão nesta noite, chore na presença dele, glorifica ele nesta noite. Feche os olhos e ora a ele nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus de Nazaré, abençoe a desse mesmo nesta noite, pastor Moura, cantor André Rocha, todos os companheiros que aqui estão na minha retaguarda. Traz o melhor do Senhor para com teus filhos, Pai. É que eu te peço que eu fui fiel à tua palavra nesta noite, em nome de Jesus.